Eu não roubo os túmulos dos recém-falecidos. Eu me atenho a túmulos que existem há pelo menos um quarto de século. Se o falecido era jovem na época da morte, eu não roubo seu túmulo. Se houver sinais de cuidado recente, como flores, deixarei o túmulo em paz. 4. Sem mausoléus. Não vou divulgar meus motivos para isso. Segredo comercial. 5. Eu faço minha pesquisa e priorizo os túmulos daqueles que eram ricos em vida, ou tinham antecedentes criminais. Então, entendeu? Eu não sou um cara tão mau assim. Eu não mereço o que está acontecendo comigo. E se algum de vocês tiver alguma dica sobre o que fazer, por favor, ofereça. Porque estou com medo e me sinto muito sozinho agora. Agora que estou pensando nisso, é assim que aqueles primeiros astronautas devem ter se sentido quando entraram no vazio e contemplaram o precipício de uma nova era. Como aqueles que nunca voltaram, agora conheço o preço desse conhecimento. Cristo, estou divagando. Vou começar pelo começo. O trabalho começou como qualquer outro. Eu tinha feito alguma exploração inicial nos dias que antecederam o roubo e senti quais horários teriam a menor quantidade de pessoas presentes. Então, pesquisei as várias pessoas enterradas lá por meio dos computadores e recursos da biblioteca local e escolhi alguns túmulos que tinham uma maior probabilidade de ter riquezas enterradas dentro. Um nome se destacou em particular: Berthold. Ele tinha sido um comerciante muito rico no século XIX, tendo feito a maior parte de sua fortuna na aquisição e distribuição de óleo de baleia, chifre de narval e vários têxteis. Um sujeito bastante desagradável, ele morreu sozinho. Seu único herdeiro real era uma sobrinha que não queria nada com ele e doou toda a sua riqueza e bens para a igreja. Eu teria deixado a história por aí se não tivesse pego um trecho dos diários de um historiador local que falava de um artefato que a igreja não se sentia confortável em manter ou vender. Então eles o enterraram com Berthold. Eu não sabia. O que era o artefato? O diário não especificava, mas fique no negócio tempo suficiente e você desenvolve um radar para grandes pontuações. O meu estava apitando positivamente. Alimentado pela possibilidade de um grande dia de pagamento, levantei da cadeira, peguei minhas malas e saí da biblioteca. Como o cemitério Hillview fica a cerca de 3 horas de casa, decidi pegar um motel para passar a noite. Depois que me instalei, entrei em contato com a esposa, contei a ela sobre como a viagem de negócios estava indo bem e dei meu amor a ela. Então rasguei minha camisa e adormeci. Meu alarme me acordou às 2 da manhã. Hora do show. Puxei meu cabelo para trás em um coque e coloquei um gorro bem apertado sobre ele. Então peguei minha camisa, fechei meu casaco e verifiquei novamente meu equipamento. Tudo pronto. As estradas estavam bastante vazias a essa hora. Vi alguns caminhões passando nas estradas secundárias e até um carro da polícia com as luzes apagadas no parque local. Do meu assento parecia que o policial estava tirando uma soneca. Eu não o culpei. Eu tinha escolhido bem. Esse tipo de cidade é barata por aqui. Lugares sonolentos com populações principalmente acima de 40 anos, com menos de 20 mil pessoas. Ideal para roubo, menos para diversão. Abaixei as janelas quando saí da cidade propriamente dita e toquei o rádio suavemente, só para fazer companhia. O cemitério ainda estava a alguns quilômetros de distância. A lua estava fora, lançando sua luz avermelhada tanto na estrada seca à minha frente, quanto nos campos que se estendiam para todos os lados em um plano aparentemente infinito. Eu podia ouvir coiotes uivando ao longe, suas canções carregando perfeitamente por ser uma noite fria e clara. Foi estranhamente bonito. Uma daquelas noites mais adequadas para assar marshmallows ao redor da fogueira do que para trabalhos negros como este. Uma lacuna familiar se abriu no meu peito. Décadas atrás, eu me sentava em fogueiras e dizia aos meninos ao meu redor que um dia eu seria astronauta. Eu me pergunto o que eles acabaram fazendo de si mesmos. Eu me pergunto o que eles e meu eu criança pensariam sobre o que eu me tornei. Aqui está a verdade. Eu tinha o desejo, mas não o cérebro. Talvez se houvesse adultos em minha vida que acreditassem em mim, eu ainda pudesse ter feito isso. Mas essa não foi minha sorte. Todos nós temos nossos lugares na vida, e quanto mais cedo aceitarmos isso, menos dor teremos. Mas não posso deixar de me perguntar, só porque nasci burro, isso significa que não mereço ver as estrelas?
Uma grande colina surgiu à distância, a única interrupção na planura monótona por quilômetros. Desliguei o rádio e levantei as janelas. Hillville. Nunca tinha visto um cemitério como aquele. As lápides envolviam sua massa como dezenas de colares, e no topo havia uma árvore torta esculpida com os nomes de centenas de namorados. Passei pelos portões de ferro com cadeado e dirigi até chegar a uma estrada lateral sem marcação. Eu teria preferido desligar minhas luzes neste ponto, mas a estrada tinha uma vala estranha aqui e ali, junto com grandes pedras e outros detritos espalhados. Devo admitir que uma emoção surgiu em mim quando entrei nas névoas invasoras e nas curvas sinuosas. Eu estava sintonizado de uma forma que nunca poderia estar durante o dia, meus olhos constantemente examinando o ambiente, desconfiado dos outros. Aliviei meu pé no pedal e virei uma esquina, apenas para pisar nos freios. Havia uma árvore deitada, na estrada, grossa o suficiente para ter a altura do meu peito. Eu olhei para ela em confusão. Eu tinha estado aqui não 6 horas antes e esta estrada estava limpa. Xingando, saí da minha caminhonete e fui até lá, batendo na faca de caça no meu quadril para reafirmar que ela estava lá. Eu sabia que podia escalar a árvore muito bem. Eu simplesmente não conseguia entender como ela chegou lá. Veja, esta árvore era carvalho maciço e, pelo que parece, fresca. Agora isso pode parecer estranho para você e você estaria certo em se sentir assim. Mas o que deveria fazer seus braços ficarem cheios de caroços é que não há carvalho por aqui. Apenas árvores frutíferas e de nozes. Eu deveria ter ido embora. Fui até o ponto de voltar para minha caminhonete e começar a dar ré. Então me lembrei que o aluguel vencia este mês. Beth estava contando comigo. Suspirando, estacionei, joguei minha mochila no ombro e continuei a pé. O resto da estrada estava livre, exceto pelo estranho coiote que saía para um passeio noturno. Estes eram mais corajosos do que eu estava acostumado. Lembro-me de um deles parando e olhando para mim quando passei. Era uma criatura calma e brilhante também, a julgar pelo brilho em seus olhos. Ele balançou as orelhas de morcego para mim e saiu vagando. Eu ri. Eu gostava dessas criaturas, na verdade, elas me lembravam de mim mesmo, nômades no escuro. Era a hora do diabo quando dei meus primeiros passos na colina. A névoa era tão espessa que eu mal conseguia ver mais de 1,5 metros em qualquer direção. Então me movi com cuidado, um cajado batendo no chão à minha frente. Tive o cuidado de evitar pisar em qualquer túmulo e prestei muita atenção até aos sons mais fracos. Talvez fosse minha imaginação, mas houve momentos em que pensei ter ouvido pessoas sussurrando por perto. Quase como se houvesse uma festa de convidados esperando para me surpreender em minha casa enquanto eles assistiam das sombras. Depois de algumas curvas erradas, finalmente cheguei à passarela que circulava a colina. Estava molhada e faltavam degraus em alguns lugares, mas se eu a seguisse, chegaria ao túmulo de Berthold, que ficava no lado oeste da colina, mais ou menos na metade do caminho. Eu só dei cerca de 1 dúzia de passos antes de ouvir alguém gritar na noite. Agachei-me rapidamente e diminuí a luz que pendia ao meu lado. Eu estava começando a pensar que o grito tinha sido apenas uma mera invenção de uma mente cansada quando o ouvi mais uma vez. Por Deus, a maneira como perfurou a quietude! Os coiotes começaram a rir e gritar de suas casas e a própria lua se escondeu atrás das nuvens. Esperei tanto tempo que pareci fazer parte da própria colina. Mas quem ou o que quer que fosse parecia ter cumprido seu objetivo, porque não ouvi outro grito. Olhei para o meu relógio e vi que não demoraria muito até o sol nascer. Felizmente, a colina não era tão grande. Cheguei ao túmulo de Berthold mais rápido do que eu pensava, embora estivesse bufando e ofegando. Estava em um espaço só dele, a grama ao redor molhada de orvalho. Quase exatamente da maneira que eu deixei, se não houvesse sinais de um animal por perto. Chutei de lado a fileira de crânios de pássaros que ele deixou para trás em uma pilha de terra solta, perto do banco que tinha o nome de Berthold, e comecei a trabalhar com a pá meu. Primeiro roubo de túmulo não envolveu nenhuma escavação. No entanto, envolveu a primeira e única vez que quebrei uma de minhas regras. Na noite em que aconteceu, eu estava no cemitério lamentando o aniversário da morte de minha mãe com o Sr. Daniels ao meu lado. Ele me ajudou a perder a noção do tempo, e quando finalmente fui despertado de minha embriaguez, percebi que estava deitado como um bebê perto da lápide de minha mãe. Por pura sorte ou talvez destino, eu estava perfeitamente inclinado a ver um túmulo onde alguém recentemente deixou presentes. Curioso, vaguei, e para meu choque,
Vi que eles deixaram um colar de ouro com um Jesus de ouro pendurado nele ao lado de algumas flores. Não demorou muito para eu roubá-lo. Eu simplesmente me inclinei e enfiei no meu bolso. Lembro-me do medo que senti na minha barriga. A maneira como eu andava com a cabeça baixa para minha bicicleta. Eu o vendi em uma casa de penhores por alguns milhares e comprei mantimentos, meio ano de aluguel e um vestido novo para Beth. Era mais dinheiro do que eu já tinha ganhado trabalhando no Lava Jato, e muito mais rápido também. Eu disse à esposa que era uma herança de um tio que morreu recentemente quando ela perguntou. Eu sei que ela não acreditou em mim, mas estávamos desesperados e não podíamos nos dar ao luxo de fazer perguntas. Então continuei a receber depósitos mensais da propriedade do meu tio, e toda vez que fazia isso, sentia um pouco menos de medo. Não sem custo, no entanto. Lembre-se disso, pessoal. Nada é de graça. Toda vez que sentia o medo ir embora, sentia um pouco do amor ir junto. Eventualmente, eu não conseguia mais olhar para as pessoas na rua diretamente. Eu não suportava estar perto delas. Minha pá bateu na madeira e deixou uma marca. Merda, sussurrei. Joguei a pá para o lado e enxuguei o suor da testa. Fracamente, na distância, eu podia ver as bordas do céu começando a empalidecer e imaginei que não demoraria muito até que os velhos começassem a aparecer. Limpei a sujeira até conseguir ver a madeira de mogno dourada do caixão. Lá, escrito fracamente na frente, estava o nome Berthold, junto com um aviso em latim que eu só decifraria tarde demais, Mortui vivus docent. Com minhas ferramentas, quebrei os cadeados que o selavam e depois de respirar fundo joguei-o aberto, com um largo sorriso no rosto com a perspectiva do tesouro. Observei as botas, jeans e jaqueta ensanguentada do cadáver e senti meu sorriso desaparecer quando vi seu rosto. Pois não era Berthold que estava ali. Dificilmente era um cadáver. A pessoa deitada no caixão de Berthold era eu. Eu cambaleei para trás, esfregando meus olhos e esperando desesperadamente que tudo isso fosse um truque. Mas a verdade era clara como a luz do sol que queimava lentamente através da névoa. Eu estava no caixão. Aquele era meu anel de casamento. Aquela era minha pá e lanterna seguradas nos braços do cadáver como um cajado e um mangual de faraó. E aqueles eram meus olhos, agora abertos e olhando para mim. Eu me forcei a sair daquele buraco, mas a criatura usando meu rosto me congelou com seu olhar. Eu só podia observar enquanto ele lentamente se sentava, seus olhos nunca deixando os meus. Sangue vermelho brilhante escorria constantemente por sua boca, encharcando suas roupas como se ele tivesse sido mergulhado em um oceano do líquido fétido. Então ele gritou. O som saiu mais como um gargarejo do que um grito puro, e eu não sei se foi a força do grito da criatura ou alguma força latente dentro de mim que me forçou para cima e para fora de lá, mas na próxima coisa que eu sabia, eu estava rastejando para fora e fugindo. Meu equipamento deixado para trás. Eu rolei meio a colina. Os gritos se intensificaram atrás de mim, sacudindo a própria terra com sua força. Havia tanta dor e sofrimento em sua voz, e eu sabia que nunca mais queria estar ao seu alcance. Então, corri como nunca antes, minha mente em nada mais do que o que estava à minha frente. Ouvi seus pés batendo no chão atrás e senti que ele estava constantemente se aproximando enquanto eu me movia entre as lápides, mas eventualmente acho que o perdi nos pomares. Meus dentes estavam batendo e braços e pernas tremendo violentamente enquanto eu acelerava. Eu continuei olhando no retrovisor, pensando que veria minha cópia morta correndo em minha direção em velocidades sobrenaturais, mas não havia nada além de estrada vazia. Em meus estudos li sobre ghouls e grimms e outras criaturas míticas, e nesta profissão não é incomum ouvir histórias sobre encontros com o desconhecido. Eu nunca dei muita credibilidade a eles. Por que acreditar que essas coisas protegem os mortos, para quem nada podem fazer, e não os vivos que sofrem todos os dias? Eu me tranquilizei na viagem para casa sobre isso e imaginei que devia ter sido uma alucinação induzida pela culpa. Inferno! Eu até comecei a me sentir melhor quando cheguei à porta. Depois de comer um pouco de café da manhã e tomar um banho quente, entrei na sala de estar e senti uma curiosa corrente de ar. A porta da frente estava aberta. Beth, é você? Eu disse. Eu me virei quando ouvi algo se arrastar atrás de mim. Eu engoli, a garganta de repente seca, e comecei a andar para trás. Beth! Eu disse de novo. A porta da frente bateu. Eu podia ver a varanda da frente pela janela da sala de estar, e não havia ninguém lá fora. Então um vidro se estilhaçou na cozinha. Foi isso. Corri para a porta, sabendo que Beth não faria piadas assim, e saí para uma pilha de terra que me jogou na calçada. Gritei de dor e segurei minha perna contra meu peito. Torção no tornozelo.
Mas essa dor foi logo esquecida pela visão do que estava parado no extremo oposto da minha casa, uma réplica perfeita de mim mesmo. Tudo limpo e vestido com roupas novas. A única coisa errada nele era o vazio em seus olhos. Eu gritei e ele sorriu. Para ser franco, não sei como entrei na minha caminhonete ou como consegui entrar em contato com minha esposa e dizer a ela para ficar na casa da irmã dela e não voltar para casa por um tempo. Não houve pensamento para isso. Apenas movimento mecânico puro enquanto minha mente oscilava entre medo e dúvida e aversão. Então aqui estou agora, digitando em um computador em uma biblioteca pública a algumas cidades de distância. Passei noites na minha caminhonete, estacionado onde nunca estou muito longe dos outros, constantemente tenso. Os gritos estão ficando mais próximos, não importa o que eu faça. E temo que eu tenha me condenado a uma vida de corrida constante. Se ao menos houvesse alguma maneira de voltar e desfazer tudo, por favor, se alguém souber o que é essa criatura e se posso fazer algo para me livrar dela, diga-me, porque sinto falta da minha esposa e quero ir para casa.